Oi, pessoal, neste vídeo de revisão vamos falar sobre as matrizes, né? Aquele iniciozinho de matrizes que a gente já falou um pouquinho, já fizemos atividades. Bom, eu trouxe aqui como um exemplo a matriz linha, né? Uma das características das matrizes. Quando encontramos nesse caso uma matriz, essa matriz aqui é chamada matriz linha, né? Ela é do tipo, ela tem uma linha. E neste caso ela tem 1, 2, 3, 4 colunas, certo? É uma matriz 1 por 4. E eu vou agora, neste momento, vou fazer a matriz transposta dessa matriz A. Bom, matriz transposta nós já falamos também. A matriz transposta, o que acontece? Tudo que é linha, a primeira linha da matriz vai virar coluna, a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Então, como a matriz A é uma matriz linha, a única linha que ela tem na matriz transposta dessa matriz vai ser a única coluna que ela vai ter. Então, a matriz transposta da matriz linha A vai ser 2 raiz de 3, 5 e menos 7, vai virar uma matriz coluna. Uma matriz ela é coluna quando ela tem apenas uma coluna. E neste caso, a matriz coluna, ela tem 4 linhas e uma coluna. Então, percebam que a transposta, a quantidade de linhas vira a quantidade de coluna e a quantidade de colunas vira a quantidade de linhas numa matriz transposta, certo? E neste caso, como a matriz era linha, virou uma matriz coluna. Eu tenho outro exemplo aqui de uma matriz, a matriz B. Neste caso, a matriz B é uma matriz quadrada. Por que ela é quadrada? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. A quantidade de linhas e colunas são iguais. E quando isso acontece, essas matrizes são chamadas matriz quadrada. E a gente não precisa falar que é uma matriz 3 por 3. A gente fala que é a matriz quadrada de ordem 3. De ordem 3 quer dizer que ela tem 3 linhas e 3 colunas, porque ela é quadrada, certo? Eu vou determinar então a matriz transposta de B. Então, na matriz transposta, o que é linha, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, a primeira coluna na matriz transposta aqui de B vai ser a primeira linha, no caso 1, 3, 5. A segunda linha vira a segunda coluna, então vai ficar 4, 0, 7 como coluna. E a terceira linha, a terceira coluna, 5, 3 e 9, certo? Então, continua sendo uma matriz quadrada de ordem 3, né? Porque o número de linha e de colunas são iguais, certo? Então, não vai importar invertendo. Porém, a gente pode perceber o seguinte aqui. Olha lá na matriz B, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. É o elemento 3. Esse elemento 3, na matriz transposta, ele ficou aqui, ó, na segunda linha e primeira coluna. Na matriz transposta, o elemento da segunda linha, primeira coluna, é o 3 que estava aqui antes na primeira linha, segunda coluna. Então, percebam que a posição do número também inverteu. Na matriz transposta também inverte a quantidade de linhas e colunas e a posição também inverte, né? No caso era 1, linha 1, coluna 2 e virou linha 2, coluna 1 na matriz transposta. Então, a posição que a gente chama I e J, número da linha e número da coluna, na transposta também muda. Fica J, I, certos elementos. Tem um outro exemplo aqui de matriz. Neste caso, nós temos uma matriz quadrada também. A gente pode falar de uma característica dela, né? A matriz quadrada, ela tem diagonais. Então, essa diagonal aqui é a diagonal principal e essa diagonal é a diagonal secundária. Então, nós vamos, a partir dessas diagonais, a gente vai determinar algumas características de matrizes quadradas também. Bom, eu tenho aqui uma matriz quadrada que, reparem que todos os elementos que estão acima da diagonal principal,
todos eles são iguais a zero. Então, essas matrizes em que, marcando a diagonal principal, os elementos acima são iguais a zero ou os elementos abaixo são iguais a zero, essas matrizes são chamadas de matriz triangular. Ou seja, que ela faz um triângulo. Percebam que ela faz um triângulo? Ó, neste caso, ela formou um triângulo aqui, tirando os elementos de zero aqui, faz um triângulo abaixo da diagonal principal. Então, essa matriz é uma matriz triangular inferior. Falando em matriz triangular, nós temos também uma característica da matriz quadrada e triangular, que é a matriz diagonal. A matriz diagonal, ela é uma matriz quadrada em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal é igual a zero, certo? Então, se numa matriz todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero, é uma matriz diagonal. A matriz escalar, ela é uma matriz diagonal, certo? Todos os elementos que não fazem parte da diagonal principal, eles são iguais a zero, porém, todos os elementos da diagonal principal, eles são iguais entre si. Nesse exemplo, todos os elementos da diagonal principal, eles são iguais a 3. 3, 3, 3, certo? Poderia ser 8, 9, menos 1, qualquer número, mas eles têm que ser iguais entre si, certo? Então, isso é a característica de uma matriz escalar. E na matriz identidade, a matriz identidade é uma matriz escalar, porém, os números da diagonal principal, eles são todos iguais a 1. Se a diagonal principal é igual a 1 e os outros números da matriz são iguais a 0, então, essa matriz é uma matriz identidade. Falando das características, agora eu vou resolver um exercício que serve como correção, que é o exercício 4 da página 39, que é o seguinte: nós temos uma matriz A, essa matriz A, ela é 2 por 3, ou seja, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, eu desenhei aqui a matriz, 2 linhas e 3 colunas. Então, nós temos A11, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, certo? Então, ela vai se comportar desse modo. E os elementos, os números que vão entrar nesses lugares aqui, eles têm que obedecer essa lei aqui. Vai ser i ao quadrado menos j ao quadrado se i for menor que j. Se i for igual a j, a continha vai ser i mais j. Se i for maior que j, vai ser j ao quadrado menos i ao quadrado. Então, lembrando que i e j são esses númerozinhos aqui, ó, i e j, certo? Então, o elemento A11, em que o i é 1 e o j é 1, I e J são iguais, então a conta vai ser essa aqui, 1I mais J, 1 mais 1. Então, o elemento A11 vai ser 2. O elemento A12, o I é menor que J, então vai ser essa continha aqui, ó, I ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado menos J ao quadrado, 2 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, esse elemento A12 vai ser menos 3, certo? 3, A13, I menor que J também. 1 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1, menos 3 ao quadrado, 9. Então, vai dar menos 8. A21, 2 é maior que 1. Então, vai entrar aqui j ao quadrado menos i ao quadrado. J é 1 ao quadrado, menos i ao quadrado. I ao quadrado é 2 ao quadrado. 1 menos 4 igual a menos 3. A22, i igual a j. Então, vai ser 2 mais 2, i mais j, 4. E temos A23, i menor que j, certo?
Então, vai ser I ao quadrado, 2 ao quadrado, menos J ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado, 9, 4 menos 9, menos 5. Então, a matriz procurada é a matriz formada pelos elementos A11 é o 2, A12 é o menos 3, A13 menos 8, A21 menos 3, A22 4 e A23 menos 5. Essa é a matriz procurada, ok? Bom estudo!